Olá, alunos! Hoje, em produção de texto, nós iremos trabalhar com o gênero Provérbios e Ditos Populares. Ditado popular ou provérbio, gente, ou ainda adágio, como é chamado, é uma frase do popular. É um texto mínimo de autor desconhecido e que várias vezes nós repetimos no dia a dia, como, por exemplo, antes eles do que eu. Os provérbios, como já foi dito, são ditos populares, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados a aspectos universais da vida, por isso são utilizados até os dias atuais. É muito comum, gente, ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Muitos já ouviram essa expressão. A pressa é inimiga da perfeição. O que isso quer dizer? Quer dizer, se você fizer algo com pressa, não sairá perfeito, tá? Você corre o risco de errar alguma coisa. Então, são esses tipos de provérbios ou expressões que nós usamos no dia a dia. Os provérbios falam sobre diversos assuntos e fazem parte da cultura popular da humanidade. Os provérbios, gente, eles fazem muito sucesso, pois possuem um sentido lógico. A maioria é de criação anônima. O provérbio é fácil de decorar e de transmitir em função de seu formato simples, curto e direto. E nós usamos muitas vezes esse tipo de provérbios quando estamos conversando com alguém. Por exemplo, encontramos os provérbios para praticamente todas as situações de vida. Olha esses aqui. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com certeza, ou você já utilizou esse provérbio ou você já ouviu esse provérbio, assim como os outros. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Uma andorinha só não faz verão. Gente, como já foi dito, provérbios e ditados eles são frases curtas que têm a função de aconselhar e advertir, ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Alguns deles, gente, possuem rimas, recursos que facilitam a memorização. Ele vem da tradição oral presente no nosso cotidiano. Provérbios e ditados fazem parte, gente, da nossa cultura popular brasileira e logo do nosso folclore. Eles surgem das interações cotidianas e são transmitidos oralmente entre gerações. Por isso, geralmente esses autores dessas expressões são anônimos. Devido os provérbios serem passados de boca em boca, de geração para geração, houve alguns provérbios e ditados populares que mudaram com o tempo. Toda língua tem algumas expressões que fazem sentido dentro de seu contexto, mas com o passar do tempo, nós notamos que o significado e até mesmo as palavras de alguns ditos populares sofreram alterações. Isso acontece porque há uma relação com a oralidade muito forte. E nós vamos ver aqui alguns provérbios que houve esse tipo de alteração devido ao passar do tempo. Temos aqui um exemplo. O menino é cuspido e escarrado pai. O significado dessa expressão, desse provérbio é: o menino é muito parecido com o pai. Quando nós usamos esse tipo de expressão, nós queremos dizer que o filho é muito parecido com o pai. Mas a origem desse provérbio, na realidade, não era assim. Era esculpido em Carrara, ou seja, mármore. Então, à medida que esse provérbio ele foi passando de boca em boca, ele sofreu alterações nas palavras, mas o significado continua o mesmo, tá? O significado se manteve. Turma, quantas vezes nós usamos esse tipo de expressão, né, provérbios ou ditados populares, e muitas vezes usamos sem entender o significado. Algumas vezes usamos as expressões e ditos populares, mas não temos ideia do que elas significam ou de qual é a sua história. Por isso que quando nós usarmos novamente, é bom sabermos o significado, o que é que nós queremos passar quando a gente começa a pronunciar esse tipo de expressão. Aqui eu tenho outro exemplo. Quem não tem cão, caça com gato. O significado: você deve se virar como puder, com os recursos que tem para alcançar seus objetivos, tá? Esse é o significado desse provérbio. Mas a expressão correta seria: quem não tem cão, caça como gato. Observe que houve aí uma alteração nas palavras, mas o significado continua o mesmo. Turma, espero que tenham gostado dessa aula, né? Estudem e até a próxima. Beijos!